Bem-vindo ao canal Mistérios. Eu sou guarda florestal há quase 10 anos. Mas isso aconteceu cerca de 2 anos depois que entrei. Estávamos recebendo chamadas sobre um lobo solitário com uma coleira, andando perto de acampamentos, o que era bastante estranho, já que lobos não são conhecidos na área. No entanto, quando você trabalha no campo por um tempo, logo você começa a perceber que tudo é possível. Nenhuma ligação mencionava comportamento violento de animal. Graças a Deus. Parti da estação por volta das 11 para verificar os locais citados. Eu andei por umas 2 horas e durante esse tempo, não teve mais chamadas até eu fazer uma pausa para beber água e sentar. Eu estava me preparando para sair novamente quando vi um cachorro, a cerca de 10 metros de distância, trotando perto da linha de árvores. Parecia amigável e tinha a coleira. Então eu assobiei para ele e ele veio até mim. Quando o examinei mais de perto, percebi que era escuro e não tinha a estrutura corporal certa. Embora eu pudesse entender porque seria confuso à distância. Eu informei pelo rádio e relatei que tinha um cachorro comigo. Mas assim que disse que o traria, o cachorro fugiu de mim, como se estivesse brincando para ver o quão longe poderia me fazer ir atrás dele. Comportamento normal de um cachorro. Fui atrás dele, e juro que foi uma brincadeira de perseguição por alguns minutos, correndo constantemente pela floresta. Não saia correndo pela floresta, a menos que conheça o lugar com a palma de sua mão. O cachorro finalmente parou perto de um riacho com pedras, e começou a andar de um lado para o outro. Cheguei perto e a princípio não vi nada estranho. Mas então foi que percebi. O mato excessivo quase disfarçou o que eram ossos. Liguei imediatamente e outra equipe foi enviada. Quando fui buscar o cachorro, ele simplesmente tinha desaparecido. Mas honestamente não era uma prioridade naquele momento. Ele era amigável o suficiente e eu pensei que o alcançaríamos mais tarde. Os ossos foram identificados como sendo de um jovem do sexo masculino. E temos quase certeza de que ele morreu em um acidente de caça. Mas não há como ter certeza. Vou deixar isso em aberto, mas o ponto é que esse pobre garoto estava morto e já fazia algum tempo completamente sozinho. Ele havia sido relatado como desaparecido na área muito antes de eu me tornar guarda florestal. E não havia esperança de encontrar ele. Falei com a mãe dele ao telefone, ela ligou para agradecer. Eu mencionei o cachorro e depois de dar alguns detalhes, ela explicou silenciosamente que seu filho tinha dificuldade em fazer amizades. Afundou em uma profunda depressão após a morte de seu melhor amigo. Acho lindo que o cachorro me levou até ele. E é incrível que eu tenha o perseguido sem desistir. Porque honestamente ele estava correndo bem rápido e eu quase o perdi de vista. Acho que passei o resto do dia atordoado. Continuo sem acreditar de certa forma, mas sei o que aconteceu. Sou guarda florestal há anos e meu trabalho sempre teve seus desafios e sustos. Mas há uma noite que se destaca. Um encontro que ainda me arrepia até os ossos. Era o final do outono e eu estava fazendo minha ronda noturna rotineira, em uma área extremamente remota do Parque Nacional onde ainda trabalho até hoje. A escuridão apertava ao meu redor com apenas o feixe da minha lanterna cortando o vazio de luz. O ar estava impregnado com o cheiro de folhas úmidas. E os sons da noite ecoavam através de mim. Enquanto eu tinha uma sensação sinistra de que alguém estava me observando. Eu tinha esse sentimento indescritível dentro de mim. Parei de mexer minha lanterna pelas árvores e arbustos. Não havia ninguém à vista, mas a sensação persistia. Continuei minha patrulha e não muito tempo depois ouvi passos vindo adiante. Um som distinto dos ruídos normais da floresta. Direcionei minha lanterna para o lugar fonte do som e lá estava um homem. Ele estava desleixado com roupas rasgadas e seus olhos tinham uma aparência perturbadora. Estava claro que ele tinha estado na floresta por muito tempo. Perguntei a ele o que estava fazendo no parque àquela hora. E ele me deu uma resposta vaga sobre fazer trilhas. Mas seu comportamento levantou suspeitas e chamei reforços no rádio. Enquanto esperava meus colegas chegarem, mantive distância do homem, mas tentei envolver ele em conversa. Ele era evasivo, fornecendo histórias conflitantes sobre suas intenções e destino. Meus colegas chegaram e começamos a questionar o homem, realmente tentando entender o que diabos estava acontecendo. Logo ficou claro que ele não era apenas um caminhante perdido. Ele hesitou em fornecer identificação e parecia nervoso olhando ao redor, como se estivesse procurando uma rota de fuga. Decidimos fazer uma verificação de seus antecedentes e conter ele.
para que não tivéssemos que nos preocupar com ele fugindo ou algo do tipo. O que descobrimos em seguida eu nunca imaginaria acontecer em 1000 anos. E é exatamente por isso que eu também sigo minha intuição como policial. O homem havia escapado recentemente de uma prisão próxima, onde cumpria uma sentença de prisão perpétua pelo crime contra 4 mulheres no final dos anos 90. O pensamento de que um criminoso condenado estava em pé diante de nós no meio da selva era aterrorizante. Com essa revelação, a atitude do homem mudou completamente. Ele ficou agitado e agressivo percebendo que seu disfarce foi descoberto. Ele fez uma tentativa desesperada de fugir e meu colega e eu tivemos que fisicamente segurar ele e colocar na parte de trás da cabine. Levamos ele de volta de onde saiu. Aparentemente ele estava a pé por muitos dias. E nós fomos quem o pegou. Tínhamos ouvido falar de alguém escapando de uma prisão nas proximidades. Mas isso estava a muitas horas de distância. Então nunca esperamos encontrar ele por estas bandas. O alívio que sentimos foi imenso depois de tudo isso. Mas foi misturado com uma perturbadora realização de quão perto estávamos de um encontro potencialmente mortal. O homem estava armado com várias facas e armas improvisadas. E sou grato por não termos chegado ao ponto dele tentar algo contra nós. Essa noite realmente serviu como um lembrete vívido dos perigos que espreitam nas profundezas da selva e do desconhecido. Não importa o quanto você pense que conhece um lugar nas matas profundas. É difícil dizer. De vez em quando você se depara com algo que nunca esperaria. Este é um exemplo claro disso. A floresta, outrora um lugar de paz e beleza, tornou-se o cenário de um encontro arrepiante que ficaria comigo para sempre. Oi, eu sou Tamara, e fui guarda florestal por 4 anos. Não vou dizer onde, pois não quero ter problemas. Uma pessoa com quem trabalhei me disse para ler as histórias de outros guardas florestais. Então pensei em tentar e é legal ver alguém sendo honesto. Isso me inspirou a compartilhar uma das minhas próprias histórias. As pessoas precisam saber o que acontece nessas matas. Eu larguei meu emprego há alguns anos, não conseguia lidar com ter que guardar todas as coisas que vi. Ninguém quer falar sobre elas. Mas sinto que estou afogando nas lembranças de tudo. Então vou compartilhar, espero que isso aumente a conscientização sobre o verdadeiro perigo das matas profundas e faça as pessoas considerarem sua segurança. Essa foi minha primeira experiência estranha como guarda florestal júnior, e até hoje, ainda não sei o que vi, mas sei que não era amigável. Acabei de receber um chamado sobre gritos vindos da floresta em uma das trilhas mais populares. Isso realmente não era tão incomum. Se você já ouviu um leão da montanha antes, sabe que parece um pouco com uma mulher gritando. Então, estávamos prestes a sair com meu chefe, fazendo conversa fiada, e eu obviamente estava tentando agradar um pouco. Estávamos brincando, e ele fez um comentário rápido e disse algo sobre garantir que eu levasse até mesmo esses pequenos trabalhos a sério, porque você nunca sabe o que encontrará. Isso foi um dos conselhos mais valiosos que já recebi neste trabalho, porque aprendi minha lição por não ouvir ele, mas essa é uma história diferente. Chegamos à área onde o chamado foi feito, e começamos ao norte da trilha onde o barulho foi ouvido. Ouvimos os gritos nós mesmos, e parecia um leão, como eu disse, mas algo parecia realmente estranho. No entanto, continuamos indo em direção a isso mesmo assim. Estávamos cerca de 5 minutos a pé quando de repente, era como todos os sons tinham sido sugados da floresta, estava morto silencioso. Eu não conseguia nem ouvir minha própria respiração. Pensei que talvez tivesse ficado surdo, mas olhei para o meu chefe e ele tinha a mesma expressão nervosa que eu. No entanto, pela forma como ele reagia, parecia que ele já tinha lidado com algo parecido antes, o que agora sei ser verdade. Assim que o silêncio parou, comecei a ouvir um som baixo de zumbido, mas não era apenas zumbido. Eu conseguia sentir a vibração dele em todo o meu corpo, tanto que meus ouvidos e mandíbulas começaram a doer. Eu só posso descrever como se estivesse sendo perfurado nos dentes pelo dentista. Até minha visão começou a vibrar, e quando isso aconteceu, juro que vi essa figura negra com cerca de 2 metros de altura sair de algumas árvores bem na minha frente. Começou com o mesmo grito enquanto se inclinava e começava a rastejar em nossa direção.
Como qualquer pessoa, eu entrei em pânico e dei um passo para trás para começar a correr. Meu chefe agarrou meu braço muito forte, quase me derrubando, colocou o outro braço ao meu redor e segurou meus braços muito firmemente, enquanto começava a andar comigo para fora da floresta. No momento em que eu estava prestes a resistir e dizer para ele correr, ele disse com uma voz muito calma: "Não corra, não fale, não olhe para trás, apenas continue andando." E foi exatamente o que fiz. Ele sabia algo que eu não sabia, e por mais que eu quisesse correr, eu não queria arriscar. Aquela caminhada de 10 minutos foi angustiante, porque eu sabia que algo estava rastejando atrás de nós pelo som do zumbido de trás da minha cabeça. Eu queria correr tão desesperadamente. Eventualmente acho que ele se afastou em uma direção diferente, porque depois de um tempo todos os ruídos na floresta voltaram e o zumbido parou. Eu senti um estranho alívio, como uma sensação de euforia no meu peito depois de me sentir seguro. Voltamos à trilha e eu estava tremendo, embora estivesse em choque, eu não conseguia nem chorar. Comecei a me sentir como se estivesse louca e gritei com ele, perguntando o que diabos era aquilo. Ele disse, e sim, lembro palavra por palavra, ouvi o que ele disse: "Há coisas nesta floresta que estão aqui há mais tempo do que nós, que não podemos explicar ou nos livrar. Se você acha que não consegue lidar com isso, deveria fazer as malas agora." Então ele continuou andando e eu andei um pouco atrás, tentando me livrar daquela sensação horrível, tentando encontrar uma resposta razoável para o que tinha acabado de acontecer. Eu realmente amava meu trabalho e quando era bom, era realmente bom. Conheci pessoas incríveis e amo a natureza, mas no final as experiências ruins superaram as boas e tive que sair. Eu sei que essa experiência não parece tão assustadora, mas acredite, se você estivesse lá, talvez entenderia. Viver isso foi definitivamente mais assustador do que ouvir a história ou ler ela em palavras. Adoraria ouvir as experiências de outras pessoas com a floresta. Descobri que o que vi pode ter sido um criptídeo ou algo do tipo. Fui guarda florestal por muitos anos e tive minha cota de encontros próximos com a vida selvagem e até pessoas assustadoras nas florestas profundas. No entanto, há uma noite que ainda se destaca como a mais assustadora e perturbadora, apesar de todas as outras instâncias. Só de pensar nisso, até agora me dá arrepios, e não tem nada a ver com o sobrenatural, apenas para que você saiba. Era uma noite escura e sem lua no coração de um parque nacional remoto. É um lugar lindo, e é lá que a história se passa. Eu estava a quilômetros de distância da civilização, fazendo minha patrulha noturna usual com uma lanterna e um rádio. Conforme o tempo passava, estava ficando mais tarde, e eu percebi algo estranho. Era um cheiro ruim e enfumaçado que pairava no ar. Reconheci imediatamente, ou pelo menos pensei que sim. Cheirava a carcaça, e eu não sei porquê, mas minha primeira ideia foi que era um urso pardo. Essa percepção me lançou em um acesso de ansiedade, pois eu sabia que os ursos pardos eram conhecidos por serem bastante agressivos quando se sentiam ameaçados. Talvez não estivesse morto, ou talvez fosse algo mais que estar morto, ou talvez eu estivesse prestes a entrar no cenário do que um urso pardo faz com sua presa. Eu realmente esperava que não. Desejava que o urso não estivesse mais por perto. Dei alguns passos cautelosos e olhei ao redor, mantendo minha lanterna acesa, examinando meu entorno em busca de sinais do urso. Era perturbador pensar que poderia haver um urso ao meu redor espreitando em algum lugar na escuridão, apenas além do alcance de minha luz. Suponho que poderia ser qualquer outra coisa, mas eu tinha esse sentimento estranho por dentro de que precisava ficar preocupado. Meu coração disparou quando ouvi ruídos nas moitas ao meu lado e então um rosnado baixo. Estava perto, muito perto para o meu conforto. Apontei minha lanterna na direção do som, e ali a poucos metros de distância, estava uma massa de urso pardo, seus olhos refletindo de volta do feixe da minha lanterna. Eu sabia que precisava manter a calma. Lentamente, ergui meu rádio para chamar reforços, e meus dedos trêmulos dificultavam a operação. O urso me encarava e o rosnado intensificando, e eu podia ver seus músculos poderosos tensos prontos para avançar. Minha mente acelerou e eu sabia que tinha que fazer algo para evitar morrer naquela floresta. Recuei lentamente e silenciosamente, nunca tirando os olhos do urso, tentando de certa forma acalmar ele.
O medo que me dominava era quase sufocante, mas enquanto recuava, não pude deixar de notar algo mais perturbador. A maneira como o urso se movia parecia estranhamente coordenada e deliberada. Não o comportamento errático de um animal selvagem. Era como se estivesse me perseguindo e mantendo uma distância cuidadosa e imitando cada um dos meus passos. Meu coração batia forte e minha imaginação corria solta. Tudo em que conseguia pensar era como eu talvez nunca mais pudesse ver minha família. Finalmente, consegui pedir socorro pelo rádio, e meu colega do outro lado me tranquilizou que a ajuda estava a caminho. No entanto, o urso continuou a me seguir, mantendo uma presença ameaçadora. Era como se estivesse brincando de gato e rato comigo. Quando meus colegas guardas florestais finalmente chegaram, o urso se retirou para a escuridão depois que os três de nós gritamos e conseguimos assustá-lo. Isso me deixou completamente abalado e tenho quase certeza de que quase tive um ataque cardíaco. Depois de um minuto acalmando meus nervos e recuperando o fôlego, tudo estava bem. Mal escapei dessa morte iminente. Pude perceber que o animal estava faminto e estava genuinamente considerando me devorar. Estaria mentindo se dissesse que isso ainda não me assombra até hoje, me deixando com um senso persistente de apreensão sempre que estou fazendo patrulhas à noite sozinho.